Se você sofre com ansiedade e sente que ela chega a te paralisar, fica comigo aqui nesse episódio que eu vou te mostrar o passo a passo para você lidar com essa estagnação. Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Bruna Magalhães, eu sou psicóloga e hoje eu vou te passar 6 passos para você lidar com a ansiedade que te paralisa no seu dia a dia. Uma das sensações mais desagradáveis que a ansiedade pode causar é aquela sensação de estar estagnado, de estar paralisado pelo medo, pelas preocupações. É como se fosse aquela sensação de que ou você não sabe o que fazer, que direção que você tem que tomar, ou você sabe o que fazer, mas só que não consegue. É como se tivesse alguma coisa te segurando, sabe? Te prendendo e te impedindo de agir. E essa sensação que a ansiedade gera traz aquele sentimento muito incapacitante, um sentimento de uma insegurança e te faz gastar muita energia com isso. E aí o que você tende a fazer? Você tende a evitar as situações que te fazem se sentir ansioso, que te traz aquela sensação desagradável, né? Mas só que muito se engana quem acha que evitando as situações você vai estar lidando com a ansiedade. Na verdade, você só vai estar adiando resolver este problema e agravando cada vez mais que você evita o contato com a situação. Porque é como se você com isso mandasse uma mensagem para o seu cérebro dizendo assim: tá vendo? Realmente eu tive motivos para evitar essa situação, porque eu só venho postergando o contato com isso. Quando você evita o contato com a situação ansiogênica, você está perdendo a oportunidade de ver que talvez o seu medo nem tinha tanto motivo assim. Então vamos lá. O que fazer diante dessa situação? O que fazer diante dessa paralisação? Vou te passar aqui então 6 passos. O primeiro é entender o motivo da sua ansiedade. Você tem medo do quê? Você tem preocupação exatamente com o quê? O que está te levando a ficar ansioso? Ah, Bruna, eu tenho medo de pegar uma doença, eu tenho medo do que vão pensar de mim se eu fizer alguma atitude, eu tenho medo se o meu negócio vai dar certo ou não, eu fico ansiosa antes de dirigir. Então, uma vez que você entendeu qual é o seu medo, qual é o motivo da sua paralisação, a gente parte para o segundo passo, que é racionalizar se aquilo faz realmente sentido. E se fizer, qual é a probabilidade real daquilo que você tem medo acontecer? Se a probabilidade for baixa, vale a pena mesmo ficar pautando a sua vida com base nesse medo? Por exemplo, existe a chance do que você for fazer dar errado? Existe. Vale a pena você pautar a sua vida com base neste medo de dar errado? Talvez não. Um exemplo mais extremo aqui. Existe a chance de um avião cair aqui no meu prédio? Existe. Vale a pena eu viver com esse medo? Não. Vale a pena eu pautar a minha vida com base nessa preocupação? Não. Ah, Bruna, mas o risco de uma doença é muito maior do que o risco de um avião cair no prédio. Com certeza. Mas aí vale a mesma pergunta. Vale a pena você pautar a sua vida com base nessa preocupação, neste medo? E este exemplo já pode nos levar para o terceiro passo, que é se questionar: tem algo que possa ser feito em relação à sua preocupação? Existe um provérbio tibetano que fala o seguinte: se o seu problema tem solução, não há com o que se preocupar. Se o seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Então, se você identificou que tem algo que possa ser feito em relação à sua preocupação, algo que possa te ajudar, que possa resolver ou que possa minimizar, então faça. E com isso você pode usar a próxima estratégia que eu vou passar. Mas se não tiver algo que possa ser feito em relação à sua preocupação, aí você já precisa partir para o próximo passo, que é praticar a aceitação. Eu sei que essa parte é a mais difícil, que a gente precisa ter a consciência de fato de que a gente não tem o controle de tudo, não tem o controle dos outros. E aí, com a aceitação, eu já faço até um adiantamento de um dos passos que eu vou passar, que é trabalhar em si a capacidade de lidar com as situações da vida que acontecem, vão acontecer com todo mundo. O quarto passo
é dar pequenos passos. Muitas vezes a ansiedade vem porque a gente tende a ver as coisas como um todo. E aí aquele problema vira um problemão e logo já suscita em você o sentimento de incapacidade de lidar com a situação, de achar que não vai dar conta, e aí isso já te paralisa. Dando pequenos passos, você se dá a oportunidade de ver que talvez o problema nem fosse tão grande assim, ou que vai despertar em você a capacidade de sentir que consegue passar por aquilo. Então, dando pequenos passos, você pode pensar: a ansiedade te paralisa para dirigir? Vá aos pouquinhos, vá se familiarizando com o carro, faça exercícios de respiração enquanto está perto do carro, sente no banco do motorista, coloque as mãos no volante, dê pequenos passos em direção àquilo que você deseja. A ansiedade te paralisa frente a uma tarefa, um trabalho, algo que você precisa entregar? Divida essas tarefas e estabeleça horários para cada parte que você for fazer. E se comprometa a fazer só aquilo, evitando ao máximo as distrações. A ansiedade te paralisa quando você pensa que você precisa falar com alguém? Treine com pessoas que você se sinta mais confortável. Você pode ir daquela pessoa que você se sente mais confortável e aumentando de pouquinho em pouquinho o nível de dificuldade, tá bom? Buscando sempre sair um pouquinho mais dessa zona de conforto. E isso tem a ver com o nosso quinto passo, que é busque se desenvolver naquilo que você se sente inseguro. De que forma você pode se desenvolver, melhorar naqueles aspectos que você se sente insegura? Por exemplo, já atendi paciente que dizia se sentir paralisada numa roda de amigos porque se achava desinteressante e sem cultura. Neste caso, o que ela poderia fazer? Se desenvolver no sentido de o que você acha que transforma uma pessoa em alguém mais interessante? Fazer aquilo. O que você acha que é uma pessoa culta? Então busque também fazer aquilo. Outro exemplo, tenho medo de fracassar numa prova. Estude. Tenho medo de dirigir. Pratique. Tenho medo de não ser boa no meu trabalho. Faça cursos. Estude. Busque trabalhar na raiz da sua insegurança, melhorando também os aspectos que você acha que podem ser melhorados. E o nosso sexto passo é: aumente a sua resiliência, a sua força mental. Se algo que você teme der errado, vai ser o fim do mundo para você? Você acha que não vai ter mais condições de superar aquilo, capacidade de lidar com aquela situação? Você precisa aumentar em si aquele sentimento de se sentir capaz de passar pelas situações da vida. As situações que podem ser desagradáveis, podem ser ruins, mas que a vida continua apesar daquilo e que não se resume àquilo. Vale lembrar uma coisa também, principalmente para nós que somos mulheres. A gente passa pelo ciclo menstrual, onde a gente tem uma grande alteração de hormônios ao longo do nosso mês. Então vai ter dias que a gente vai se sentir muito para baixo, vai se sentir paralisada mesmo, que é muito natural. A questão é, nesses dias, você precisa se acolher, entender que é uma fase e fazer o mínimo que você pode fazer da melhor forma possível para você. Não que seja a melhor forma do mundo, mas vai ser a melhor que você conseguir. Por outro lado, se isso não dura só alguns dias, já é uma fase que se estende na sua vida, então você precisa buscar a ajuda de uma psicóloga para tratar este problema na raiz e não apenas ficar contornando essa situação toda vez que ela vier, tá bom? Então espero que você pratique este passo a passo e me conta o que você achou lá no meu perfil do Instagram, @brunamagalhães, o link tá na descrição. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, clica em gostei se isso tudo fez sentido para você. Um abraço!